Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende com Z, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente, tá? Que essa interação entre a gente sempre é muito bacana, tá? E vou falar mais uma vez de cinema, tá? Quero falar de um filme que tem duas atrizes que eu gosto muito, né? Que é a Anne Hathaway e a Jessica Chastain, né? Ou Chastain, sei lá, eu gosto de falar Jéssica Castanha, né? No caso, né? Mas acho que é Jessica Chastain, né? E é um filme intitulado Instinto Materno. Vou dar spoilers aqui sobre esse filme, tá? Para poder falar do plot dele, para a gente poder conversar um pouco sobre esse filme, tá? Mas do que se trata nesse filme? Ele fala de duas famílias, tá? Bem americanas mesmo ali, bem American Way of Life mesmo, ali da década de 50 para 60 mais ou menos, né? Os chefes dessas famílias, uma hora eles estão num bar conversando sobre, num bar ou numa festa, não me lembro, conversando sobre um candidato a presidente que era muito jovem, tinha toda a pinta de ser o John Kennedy, né, no caso, que eles diziam que era um garoto, que estava na fase dos seus 40 e poucos, 41 anos, coisa e tal. Então a impressão que dá é que está se passando ali na América dos Estados Unidos da América do final da década de 50 para o início da 60, tá? E muito bem, essas duas famílias, tá? Cada uma tem o seu filho, né? Mas uma família teve, enquanto que uma família, a esposa era muito fértil, né? No caso, a personagem da Jessica Chastain, né? Era muito fértil, né? Por um outro lado, a outra família, cuja mãe era a Anne Hathaway, né? Ela era uma família, ela tinha problemas de fertilidade, né? E quando ela teve o filho dela, os médicos deixaram bem claro de que aquele seria o primeiro e único filho dela, que ela não teria mais condição de ter filho, né? E aí o que vai acontecer? O que vai acabar acontecendo, né? A personagem da Jessica Chastain vê, né, o filho da Anne Hathaway, né, na casa do lado, no alto de uma varanda. A varanda fica na parte de cima da casa. E o garoto se pendurou lá, né? A personagem da Anne Hathaway estava passando aspirador de pó em casa, não estava escutando o garoto falar. A Jessica Chastain começou a gritar desesperadamente, pulou a cerca lá que era de mato, de madeira, de mato, né? Passou entre um buraco da cerca, correu para subir, né? Para tentar salvar o garoto, né? E quando ela chegou lá, o garoto já tinha despencado, já tinha morrido. E aí a personagem da Anne Hathaway cai num parafuso, numa depressão terrível. Aquilo foi um choque terrível, até porque a morte daquele filho significaria que ela não conseguiria mais. E o fato dela já foi uma tragédia, né, a morte do filho, né? E o fato dela não poder ter mais filhos só amplificou essa tragédia maior ainda, né? E aí a gente vai ter toda uma neurose ali, né, no caso, né? Por quê? Porque a Anne Hathaway vai começar a querer ficar muito com o filho da Jessica Chastain, né? Ela meio que culpa a Jessica Chastain por não ter salvo o garoto, né? E ela se culpa também, né? E aí a gente vai vendo, né, essa personagem da Anne Hathaway, né, caindo em parafuso, né, meio que enlouquecendo mesmo. Mas aí a personagem da Jessica Chastain também teve um passado conturbado. Ela também se internou numa clínica psiquiátrica, alguma coisa do gênero assim. E você não sabia qual das duas era mais maluca lá, né, para falar no popular mesmo, né. E aí o que acontece? Você vai ter justamente nessa escalada dessa animosidade entre essas duas mães, né? Você vai vendo que esse evento trágico, né, que foi a morte do garoto, né, vai ser acompanhado de uma série, né, de situações muito inusitadas, de situações muito pesadas, né, entre essas duas mulheres, né? E essa coisa vai culminar numa outra tragédia, tá certo? E aí eu não vou aqui ficar contando a história do filme para vocês, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse filme, né? E o final, vamos dizer assim, foge um pouco, apesar de não ser uma coisa original, tá, gente? É um final que foge um pouco do convencional, né?
Então eu não vou ficar aqui falando tanto, porque realmente vai ser um spoiler assim de arrasar os quarteirões, né? Se eu chegar e dizer como é que foi o desfecho do filme. Mas vejam, eu particularmente gostei muito, até porque eu gosto muito dessas duas atrizes, eu sou uma pessoa suspeita para falar, já vi vários filmes delas já, né? E vale a pena dar uma olhada, tá? Nesse filme por causa também das atrizes, né? É uma história de suspense, é uma história tensa, tá? É um drama familiar terrível, tá? É uma história muito pesada, uma história muito carregada, mas que vale a pena assistir, tá certo, gente? Quem gosta muito desse gênero, assim, de drama psicológico, carregado com suspense ali, bem pesadão, bem hard, entendeu? Fica bem bacana, é uma dica bem bacana, tá certo? Então não vou me alongar muito não, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site, batataespacial.com.br, Batata Espacial tudo junto, tá? Meu canal no YouTube, Carlos Eduardo Luz Rezende, tá? E futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.